Boa noite. Vamos agora dar início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje continuaremos abordando o último capítulo do livro, que trata dos espíritos que faliram devido a viciações sexuais, em forma de depoimentos extraídos das reuniões mediúnicas realizadas na Federação Espírita do Mato Grosso. Vamos hoje para a segunda parte. Mas, para introduzir o estudo, como de hábito, estabelecemos um comentário de alguma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Evangelho de João, uma passagem do capítulo 16, versículo 32. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Jesus nos revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida. Então vamos aqui fazer algumas observações que ampliem o nosso entendimento desse conteúdo trazido a nós por Emmanuel. Então Emmanuel se refere primeiramente àquelas circunstâncias aonde somos colocados em teste, em provas, nos transes aflitivos. É nesses momentos que a criatura humana vai exteriorizar a que forças tem cedido controle, tem possibilitado, através do pensamento, dos sentimentos e das ações, a diretriz ideal da sua vida. É claro que no Evangelho do Cristo nós encontramos todos os instrumentos para afinarmos os nossos sentidos psíquicos, a intervenção ou a ajuda dos espíritos benfeitores. E por isso Emmanuel mais adiante diz: Jesus nos revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida. Entendamos aqui a necessidade de sermos nós mesmos, porque é aí onde se dá o respeito da espiritualidade, do bem, às definições que o nosso livre-arbítrio estabelecem através do entendimento e da recepção dos conselhos, das orientações que através da intuição recebemos da vida maior. É importante aqui entendermos que o nós mesmos não se refere a uma atitude de características egoístas, pelo contrário. Representa as atitudes estabelecidas num clima de harmonia e de paz íntimas, aonde os objetivos superiores da vida estão sempre sendo a diretriz condutora das nossas decisões. E, sobretudo, nos momentos escabrosos ou difíceis que venhamos a passar. Vamos então para o nosso estudo dessa noite, espíritos que faliram devido a viciações sexuais. Lembramos sempre que os estudos dos capítulos anteriores desta obra se encontram no nosso canal no YouTube, assim como também esse capítulo que iniciamos na semana passada, a sua primeira parte, encontra-se já disponível no YouTube.
Vamos para o primeiro parágrafo que separamos. É claro que aqui nós procuramos fazer uma síntese, extraindo alguns pontos principais de cada depoimento. O ideal e que nós indicamos é a leitura do livro. Esta obra, Sexualidade e Saúde Espiritual, muito importante. É um livro que, inclusive, encontra-se em nossa livraria, aqui na Fraternidade Bezerra de Menezes, em Caruaru, com preço promocional, 20% de abatimento sobre o preço da editora, para estimular a divulgação do livro. Vamos então para o primeiro ponto. É o depoimento agora de João Carlos, que participou do movimento espírita, chegando à presidência de um centro espírita. E aí, no depoimento, ele diz: por trazer matrizes do sexo desregrado, tornou-se um adulto contumaz, utilizando o próprio centro espírita para desviar mulheres. Nós lembramos aqui um livro publicado alguns anos atrás pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se intitula Perturbações Espirituais. Nesse livro vai haver em detalhes um enfoque de uma história que é bem relacionada com o depoimento que nós estaremos analisando nessa noite. Lá em Perturbações Espirituais, nós iremos ver também graves problemas nessa área de um dirigente de uma instituição espírita, levando a passar por uma série de dificuldades e que deixamos aqui a sugestão de leitura. É um livro que prende muito a leitura e traz, claro, todo um subsídio de ensinamentos que normalmente não encontramos em outras obras do movimento espírita. Então vamos para o depoimento aqui do João Carlos. Ele também era dirigente de um centro espírita e estava envolvido com os desequilíbrios da sexualidade. Eu fui muito machista, começa ele dizendo: para mim o homem sempre foi mais forte, mais consciente do que as mulheres. E achava que quando um homem desejava uma mulher, se entregar a ele seria um privilégio para ela, por ser um ser inferior. Claro que esse argumento, normalmente, para nós é um absurdo. Mas não tenhamos dúvida, ainda nos dias atuais, há muitos homens que compartilham desse tipo de entendimento sobre a relação do homem com a mulher. Imaginemos o absurdo. Mas aqui ele começa o depoimento expondo de forma natural e sincera as características de comportamento que ele tinha. Então, para ele, a superioridade do homem era um atestado da natureza, que facultaria com que, em termos de vivência da sexualidade, a mulher tivesse como uma espécie de direito, de privilégio, entregar-se em termos íntimos para ele. Hoje, diz ele, vejo o quanto isso me levou aos equívocos. Quantas mulheres eu encaminhei à prostituição, por achar que elas eram feitas para servir aos instintos sexuais dos homens. Então, na medida do depoimento, vai entrando em mais detalhes,
ele agora já reflete de forma diferente no plano espiritual. Mas aqui, quando estava encarnado, ele se lembra da quantidade de problemas e de desvios que ele causou. Então, vejamos bem. Então, vejamos bem a continuação dessa narrativa. Meu tormento não terminou na minha juventude, que esperavam contrair matrimônio comigo. Aliás, meu tormento não terminou na minha juventude, quando levei muitas jovens que esperavam contrair matrimônio comigo à prostituição. Usei-as e descartei-as nessa época. A moça não mais casava, mas se tivesse tido alguma relação. A mulher, quando ele se refere à época da juventude dele, ao ser alvo de uma vivência sexual fora do casamento, era considerada uma pervertida e teria muita dificuldade em poder ainda estabelecer uma família com um homem. Meu tormento continuou quando encontrei uma jovem e com ela contraí núpcias. Eu achava que, por ser a minha esposa, ela teria de atender todos os meus desejos e anseios. Transformei o nosso quarto conjugal em verdadeiro prostíbulo. Então aí nós vamos percebendo o nível de desequilíbrios sexuais que o depoimento nos revela. No detalhe aqui colocado, ele especifica que veio a se casar com uma jovem, mas que na vivência sexual durante o casamento, ele transformou o quarto conjugal em verdadeiro prostíbulo. Tenho aquela que foi minha esposa na terra, doente, e não consigo ajudá-la. Fui um dirigente de centro espírita respeitado. No entanto, mesmo casado, cometi adultério, tendo conúbio com outras mulheres, viciando-as. Então, o tipo de desequilíbrio sexual era tão intenso nele que não só houve o comportamento irresponsável durante a juventude, mas que também depois, mesmo casado, ele mantinha uma linha de desequilíbrio nessa área, ao ponto de ter estabelecido relações íntimas, já depois de casado, com mulheres que frequentavam a instituição. Algumas frequentadoras do centro, que vinham ali para buscar amparo, porque eram doentes do sexo, e eu as atendi, eu as usava para o sexo, fazendo-as mais doentes, até que por acréscimo de misericórdia, minha existência foi interrompida. Pelo que percebemos, ele desencarnou relativamente jovem. Mas, na verdade, agora no plano espiritual, ele reconhece que foi uma intervenção da providência divina, um acréscimo de misericórdia. Como nós aprendemos na doutrina espírita,
nós podemos, através do uso do livre-arbítrio, quando de forma errada, desviada, desequilibrada, encurtar a nossa passagem pelo corpo físico, dar cabimento ao surgimento de determinadas doenças. Assim como também o uso correto em termos da liberdade promovedora, da vivência do amor, da caridade, possibilita muitas vezes a extensão da existência física, sobretudo quando assim é benéfica para os esforços evolutivos que o espírito esteja exercendo na presente encarnação. Então, ele teve a existência interrompida. Estava para acontecer um grande tumulto no movimento espírita, porque algumas atendidas e usadas por mim estavam adoecendo gravemente, indo à loucura. Eu contraí uma doença que em curto prazo me levou à desencarnação. Então, a quantidade de desequilíbrios sexuais os quais estavam se vinculando esse nosso irmão, chegou ao ponto em que estava para acontecer um tumulto, um desequilíbrio grande na própria instituição espírita, face os casos começarem a vir à tona. Porque aí ele diz assim, porque algumas atendidas e usadas por mim estavam adoecendo gravemente. Quero deixar esse alerta para os homens que, como eu, acreditam poder ter a liberdade de procurar satisfação usando as mulheres como objetos. Despertem enquanto é tempo, pois isso só leva à decadência moral. O depoimento que o nosso irmão traz é em forma também de possibilitar uma advertência, um alerta, face os sofrimentos que agora ele percebeu, causou, e que significaram um nível de infelicidade agora no plano espiritual, quando mais adiante nós iremos ter uma ideia da dificuldade que esse espírito vai ter em relação às suas futuras experiências encarnatórias. Então, ele diz aqui, para que os homens não procurem as mulheres como objetos. Despertem enquanto é tempo. É claro que esse aspecto de advertência se direciona sobretudo para aqueles que ainda se posicionam como machistas, como sendo de um sexo privilegiado por serem homens, e que dessa forma, através de uma atitude de prepotência profundamente egoísta, vão criar dor para os outros e para si mesmo. É nesse sentido que ele nos adverte. Deverei ter uma encarnação, se for possível, ainda na Terra, sem nenhuma atividade sexual, para poder me equilibrar e trazer futuramente essas mulheres que vilipendiei de novo para junto de mim. Então aqui nós notamos inclusive a oportunidade de colocar algumas observações
das possíveis dificuldades que o nosso irmão vai ter em outras reencarnações. Primeiro, porque essa tendência ao desequilíbrio sexual encontrará ainda pendências dentro de si quando estiver novamente no corpo material. Agora, na realidade da vida maior, as possibilidades de entendimento e de reflexão são uma coisa. Quando se está encarnado, aí a situação pode se dar de outra forma. Nós nos referimos assim porque quantos homens e mulheres não estão encarnados que assumiram com a espiritualidade esse tipo de compromisso que o nosso irmão aqui coloca, e quando estão novamente na idade adolescente ou adulta, o que mais desejam é envolver-se nas relações sexuais e de forma desequilibrada. Mas aqui, em termos desse entendimento que está no processo de renovação no nosso irmão, abrem-se as possibilidades de êxito, mas que não serão sem lutas, sem esforços ou desprendimentos. E que todos nós, que possamos estar tendo algumas provações nessa área da abstinência, da solidão em relação à vivência íntima, possamos também fazer nossas reflexões sobre como andou sendo o uso dessas energias criativas, das energias genésicas, as quais nós somos chamados ao uso equilibrado e correto perante as leis divinas. Aqui nós concluímos o estudo dessa noite. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Esse estudo estará disponível no nosso canal no YouTube. Inclusive, se tiver havido algum tipo aí de dificuldade no áudio, o áudio que é colocado no YouTube fica de qualidade melhor, assim como também o vídeo. Se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos. Até o próximo estudo.